Bíblia no livro de Gênesis. Hoje fizemos uma inversão. Estamos com Gênesis à noite. Gênesis 23, o capítulo todo. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrão, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhes a prata de que lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteira a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da tua santa palavra, que é viva, que alcança lugares inimagináveis por nós mesmos, especialmente em nosso coração, em nossa alma. Ó Senhor, usa-me com a autoridade tua para falar da tua palavra, da tua vontade tão somente. Faz isso em nosso meio, Pai querido. Assim eu suplico, confiado na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Crianças, hoje me inspirei num desenho esses dias do reverendo Mateus. Aqui é assim, né? Um vai pegando carona no outro. Mas então, crianças, vocês vão peguem a folha, façam um coração bem grande nessa folha. Eu diria, façam um miocárdio, né? Porque tem tanto médico nessa igreja que preciso usar os termos corretos, se é que esse termo eu estou falando corretamente, né? Mas dentro dele, crianças, vocês vão fazer um planeta, e dentro do planeta vocês vão fazer uma cruz. Um coração, a terra, uma cruz. Por quê, crianças? E crianças, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não conversem muito, porque é normal na sua idade, mas um dia todos nós, crianças, vamos morrer. Mas os que são de Jesus não precisam ficar com medo. Vejam, crianças, a gente não precisa ficar com medo, porque naquele dia que a gente vier morrer, a gente fecha os olhos aqui e abre na presença de Jesus. E mais, e com Ele nós vamos morar
na terra prometida por todo sempre. Então, crianças, é por isso que vocês vão fazer esse desenho. Mas aos juvenis, a conversa é um pouco mais embaixo. Eu não vou dar nenhuma dica para vocês, a não ser o seguinte: pensem como é a sua esperança pela terra prometida. Jovens, o que vocês estão esperando da terra prometida? É importante vocês pensarem sobre isso. Então, é um parágrafo, um texto, um poema, o que vocês quiserem. E depois eu quero conversar com vocês. Não, se for hoje, não tem problema, mas eu estou à disposição para falar com vocês sobre isso. Mas, meus irmãos, como deve ser difícil ser um refugiado? Nós vemos aqui em Brasília essa dificuldade, né? Nós temos refugiados haitianos, venezuelanos, entre outros povos. Eu tive a oportunidade, se é que essa palavra se aplica, a conhecer venezuelanos esse ano lá em Roraima. É uma situação terrível ser um refugiado quando você sai da sua terra por uma grande dificuldade e você vai para uma terra estranha, tendo uma expectativa, ainda que mínima às vezes, de voltar para lá, mas alguns não conseguem, morrem nessa terra estranha. E essa é a vida de algumas dessas pessoas, peregrinar e morrer fora da própria terra, e isso acontece em todo canto do mundo. Essa é uma experiência difícil neste mundo caído. Eu estou falando isso e a gente precisa voltar um pouquinho, porque no contexto maior da história de Abraão e Sara, eles estão peregrinando pela terra prometida ainda há décadas. Há décadas o Senhor os chamou e eles estão perambulando pela terra prometida e nada de ter a posse dessa terra. Veja, o Senhor havia prometido que a terra dos seus inimigos, Abraão, vai ser ocupada pela sua descendência. Capítulo 22, versículo 17. Isso já é uma pista, mas de alguma forma era prometido que eles tomariam posse da terra. E no texto de hoje, nós estamos vendo o fim da peregrinação de Sara. O texto está falando da morte de Sara e do seu sepultamento, numa terra, num pedaço de terra, que foi adquirido por Abraão. Mas ele queria o título da posse daquela terra. É curioso isso, meus irmãos. Embora a história seja do sepultamento de Sara, talvez a gente olhando rapidamente, a gente falasse, é o sepultamento de Sara, essa história. Mas nós temos, de 20 versículos, nós temos 16 tratando da negociação da compra do terreno para enterrar a Sara. O que isso quer nos dizer? Nós precisamos atentar para esses detalhes. E nessa noite, nós vamos ver 3 coisas sobre viver neste mundo caído. Porque viver neste mundo caído, nós experimentamos a morte, depois de ter vivido em meio à dificuldade, mas com a santa expectativa pela terra prometida. Nós vamos ver esses 3 aspectos. Experimentamos a morte, mas vivemos em meio às dificuldades aqui, com a santa expectativa pela terra prometida. Acompanhe aí na sua Bíblia. Nós começamos com os versículos 1 e 2. E é curioso que tem uma espécie de sanduíche, que versículo 1 e 2 e versículo 19 e 20 são o pão, e todo o restante é o conteúdo desse sanduíche. Mas de cara, nós já temos aqui a morte de Sara, aos 127 anos. Meus irmãos, nós estamos falando da avó de Israel. Ela que vai ser a avó da nação santa, não é? Assim chamada no Antigo Testamento. Sara foi tão importante que ela é a única mulher que tem o seu tempo de vida registrado na Bíblia. Nós não encontramos isso para outra mulher, não é? Então, ela sim é de fato, sim, errou, cometeu erros como todos nós cometemos, mas ela tem realmente uma grande importância. E o texto diz que ela morreu. Ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebron. Lembra-se, quem está escrevendo isso? Moisés está contando para o povo depois de sair da terra da escravidão. Eles já conhecem Hebron, mas aqui Hebron ainda não estava com esse nome, mas é a mesma terra. E essa terra está em Canaã. O que é Canaã, meus irmãos? A terra prometida.
mas eles não tomaram posse ainda. Então eles estão pisando sobre uma terra que está prometida para eles, mas que eles ainda não têm a posse. E por não ter a posse, agora Abraão está com problema. Faleceu a esposa. E o que ele tem que fazer? Mas aqui ainda, no versículo 2, tem uma expressão profunda para os nossos corações, que diz que Abraão lamentou e chorou. As duas palavras juntas dão a ideia de um pranto triste, profundo, uma emoção muito grande, um luto intenso pela morte da amada. Meus irmãos, mais ou menos aqui a gente pode afirmar que foi um casamento de 60 anos. Eu não sei se aqui alguém tem 60 anos de casamento. Na porta do retiro de casais tinham lá os anos de cada um, o ano que casou, e eu ficava contando os que ganharam de mim, os que eu estava na frente, não é? Mas eu acho que eu não vi ninguém com 60 anos de casamento, porque isso é bodas de diamante. Para pensar, Abraão, 60 anos casado, agora tem que sepultar a sua amada. Eu já participei de 6 sepultamentos familiares, não só de outros irmãos, amigos e tudo mais, mas de família. Sempre foi com grande luto familiar. Minha família não conhece o Senhor, a família extensiva. Eu sepultei meu pai, todos eu fiz pessoalmente, me envolvi pessoalmente. 2 irmãos, uma cunhada, um cunhado e uma sobrinha amadíssima, muito mais nova que eu à época, na casa dos 30. E eu passei por todos esses sepultamentos. E diante da sepultura, diante da cova, aquele último momento, porque ainda tem um momentinho antes do velório, aquela coisa, mas diante da cova, da terra medida, da parte que te cabe neste latifúndio chamado terra, muitos se mostram desesperançosos. Muitos acreditam que chegou o momento do fim de tudo. E ali, meus irmãos, é quando o pranto e a dor se manifestam de uma forma diferente. Às vezes a gente chora, às vezes a gente sofre, às vezes a gente tem dificuldades, mas o luto é diferente. O luto é uma experiência muito difícil. E eu estou falando disso porque é este o contexto. Abraão está sepultando a sua amada, a sua querida Sara. E o que esses 2 versículos nos ensinam? Veja, a morte de Sara, meus irmãos, nos lembra que uma obviedade, mas como já disse outras vezes, eu amo as obviedades porque são elas as bases da nossa fé. Ela nos lembra que todo ser humano vai experimentar a morte. Todo ser humano. Aliás, essa semana foi uma semana difícil de estudar esse texto, porque é esse o tema que está em voga aqui. E isso vai acontecer até que Jesus volte. Até Jesus voltar, todas as pessoas da face da terra vão experimentar a morte. Mas isso nos lembra, meus irmãos, que a morte é a demonstração clara da consequência máxima do pecado. O que disse o Senhor a Adão? Certamente morrerás. Se você comer, certamente morrerás. A morte é isso, meus irmãos. O Senhor havia dito que aconteceria. É claro que não só a morte física, tem o distanciamento do Senhor, mas a morte física faz parte desse pacote que o Senhor disse que certamente aconteceria. Eu digo isso porque tem muita gente que acha que não vai morrer, né, e que não conhece o Senhor. Tem gente que acha que vai virar purpurina, outros tipos de situações. Mas o Senhor disse que certamente morrerás. E isso, meus irmãos, por conta dela ter essa magnitude tenebrosa, eu diria, é uma realidade pouco falada, até mesmo pelos crentes, ou até mesmo nos púlpitos das igrejas. Mas é um assunto importante e é um assunto que carrega equívocos no meio evangélico. Por exemplo, eu vou citar apenas alguns. O equívoco de cremação não é permitido. Mas você já parou para pensar nas bombas de Hiroshima e Nagasaki? Você já parou para pensar em avião que explode, submarino que explode, navio que explode, pessoas que morrem por fogo?
Então, esse não é um problema, meus irmãos. Outros têm dificuldade com o estado intermediário da alma. Por exemplo, alguns afirmam que ao morrermos a gente fica num sono da alma e ficaremos assim até a volta de Jesus. É um equívoco isso é um erro, porque o Senhor falou para o ladrão da cruz: hoje estará comigo no paraíso. O próprio Senhor falou isso, né? Outros têm uma dificuldade, como os romanistas, que creem no purgatório, que é uma espécie de intervalo, de local médio entre a terra e o céu, que você fica ali subjúdice para ver se você vai mesmo para o céu ou se vai para o inferno. É uma espécie de sala de espera, não é? E existia até pouco tempo atrás, inclusive, aliás, o purgatório também é chamado, há uma outra palavra usada no romanismo, que é o limbus, é uma área que você fica esperando. Existia até recentemente o limbus infantum, que é o quê? Os inocentes, as criancinhas quando morrem vão para o limbus infantum. Mas é curioso que a Igreja Católica mesmo abandonou isso há alguns anos, né? Eu não sei se melhorou ou piorou, mas agora eles dizem que todos vão direto para o céu, porque eles acreditam na santidade da criancinha. Nós temos ainda outras teologias que atrapalham bastante, como aniquilacionismo, que significa que, para esse grupo de pessoas, eles acreditam que toda pessoa má, quando morre, é extinta. Só os bons vão para o céu e acabou. Não creem no inferno, por exemplo. Mas eu acho que o que mais pega, inclusive os crentes, é o medo de morrer. Eu até entendo que um amigo meu uma vez conversou isso comigo, eu achei bem interessante. Eu até entendo que a gente pode ter medo da forma de morrer. Tipo, eu não quero morrer de forma trágica, né? Eu acho que todo mundo gostaria de fechar os olhos, literalmente dormindo, e não abrir os olhos. Talvez essa seja a sua expectativa. Mas medo de morrer nós não devemos ter. E eu vou dizer por quê, meus irmãos. Porque esse texto nos ajuda a entender 3 verdades, pelo menos. Sim, existe 2 destinos. Aliás, se você não veio de manhã, vá ao YouTube e assista o sermão do reverendo Mateus de manhã. Eu nem vou me dedicar a isso, porque o sermão dele foi fantástico, que nos fala sobre isso. Mas, em segundo lugar, e isso é importante você ouvir com o coração, a morte não encerra o projeto de Deus. A morte não é essa divindade poderosa. Não. Deus é soberano sobre todas as coisas. A morte não é nada diante do nosso Deus, que criou esse mecanismo de tirar a vida. E em terceiro lugar, meus irmãos, essa é mais reconfortante ainda, não há separação eterna para o povo de Deus. Eu estava pensando no retiro de casais, eu até comentei com alguns hoje, passou só uma semana, a gente ficou lá 3 dias juntos, eu já senti uma falta, né, daqueles casais que estavam ali, porque essa é a eternidade, nós não seremos separados, nunca. Veja que maravilha, meus irmãos, o povo de Deus vai viver eternamente junto, o povo de Deus. Então, se você é povo de Deus, alegre-se, porque estaremos juntos. Aliás, eu tenho um parênteses aqui. Eu tenho uma dificuldade contra briguinhas entre crentes, que fica com birra um do outro, fica sem falar até morrer. Porque eu fico pensando assim, nós vamos para o mesmo lugar, não é? Vamos viver eternamente juntos. Você não quer viver comigo aqui, por que você quer viver eternamente comigo lá? Eu vou estar. Então, melhor você ficar em paz comigo aqui já. Porque nós vamos viver eternamente juntos. Agora, por que a gente pode acreditar nisso, meus irmãos? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Nós cantamos o que agora? Porque Ele vive. Jesus vive. Jesus venceu a morte. Por isso não precisamos temer. Mas talvez você pense assim, ele venceu, mas e eu? Cristo é a razão da vida eterna. Diz a palavra que os que creem nele não morrem, têm a vida eterna.
Os que creem nele são os que foram salvos da condenação eterna, ou seja, os que creem no Senhor estarão com ele para todo sempre. A partir do dia que creu em Cristo, para todo o sempre, porque é Ele que garante isso, foi a obra dele que garantiu isso, foi porque Ele venceu a morte, agora Ele nos tira da morte, e já tirou, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Nós, os eleitos, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 2, versículo 6, diz que nós ressuscitamos com Ele. Veja o tempo que Paulo usa, nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já ressuscitamos com Cristo. Meus irmãos, para pensar, já aconteceu. É o famoso já e ainda não, né? Sabe quando você compra o ingresso para aquele filme ou para aquele jogo que você quer assistir, você já está no jogo, já está no filme, mas ainda não, porque ele não aconteceu ainda. Nós estamos assim, nós já ressuscitamos. Você é de Jesus? Para pensar. Você é de Jesus? Você já ressuscitou com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a morte, meus irmãos, ela não deve nos assustar. Mas, em segundo lugar, nós temos a negociação, então, do pedaço de terra, que vai dos versículos 3 a 16. Abraão segue em obediência ao Senhor. Ele está obedecendo ao Senhor, peregrinando, andando por todo lado, esperando a terra prometida, né, ser entregue para ele. Mas aí Sara morre. Agora ele está com problema. Ele não tem onde. Ele já saiu da terra dele, está peregrinando, esperando a terra prometida, e a esposa morre. O que ele faz? Essa é a questão. Ele vai aceitar um terreno emprestado? Porque, veja, se você aceita uma cova emprestada, depois que você também morre, quem emprestou te tira de lá. É uma questão normal isso, não é? Ele usaria a força, porque Abraão era poderoso, lembra que ele venceu batalhas? Ele tomaria aquela terra, se o Senhor falou que ele que ia dar. Então, Abraão está com um problema. Agora, veja o que Abraão passa para conseguir um pedaço de terra para sepultar a sua amada. A gente vai passar rapidamente. Versículo 3, a gente está em que contexto? Abraão está em meio à dor do luto, ok? Abraão está em profundo luto, mas ele tem que resolver isso. É óbvio, não dá para esperar, né? E ele vai até os filhos de Et, ou aos heteus. Quem são os heteus? Os descendentes de Canaã. São os nativos daquela terra. Teoricamente são os inimigos. Mas ele não é dono da terra ainda, ele tem que conversar com os donos da terra, e já começa aí a dificuldade. E ele então vai lá e começa a tratar, ele pede um pedaço de terra para sepultar a sua esposa, mas ele pede para comprar. E aí ele começa dizendo que ele é um forasteiro em trânsito. O que ele está querendo dizer? Que ele é um peregrino. Porém, meus irmãos, diante daquela situação, diante daquele quadro, ele precisa estabelecer uma base para sepultar a sua esposa, pois ele ainda não havia tomado posse da terra prometida. Então ele quer comprar a terra, ter a posse dela, para sepultar Sara. Essa é a negociação que está aqui nesses versículos todos. E nessa conversa toda, ele é chamado de príncipe de Elohim, príncipe do poderoso. E de fato, né, a gente sabe que ele serve a um Deus todo-poderoso. Agora, qual a intenção dos hititas com essa frase? Nós não conseguimos concluir precisamente. Talvez eles estivessem reconhecendo que sim, Abraão é abençoado por Elohim, porque eles já viram grandes feitos, talvez seja isso, não é? Mas talvez possa ser uma bajulação por receio da força militar de Abraão. Talvez eles estejam aqui num meio jogo de palavras. Eu particularmente fico com essa segunda parte. Eu acho que eles estavam bajulando Abraão. Mas Abraão tem uma postura, meus irmãos, curiosa. Diz o versículo 7 que ele se curva, ele está na conversa, para pensar a cena, ele se curva diante dos filhos de Et, e ele propõe algo de uma forma totalmente respeitosa. Ele pede para que eles intercedessem junto a Efron, filho de Zoar, porque esse Efron é dono do pedaço de terra que ele queria.
Então Abraão está falando, olha, vocês querem mesmo, porque eles já tinham falado, não, a gente te dá. Escolhe uma das nossas sepulturas. Escolhe uma aí, Abraão, qualquer uma que você quiser, a gente te dá. Mas esse dar era dar emprestado. Não era isso que Abraão queria. E eles, então, de fato, o texto dá a entender que Efrão é chamado para fazer parte dessa conversa. Essa conversa está acontecendo na porta da cidade, que era o lugar onde aconteciam as negociações. E qual é esse pedaço de terra que Abraão quer? A caverna de Macpela, que fica em Manre. Lembra que Abraão estava morando nos carvalhais de Manre? Ele gosta dessa região e ele pede para comprar por um preço justo. Lembra da história do poço de Berseba? Abraão já estava esperto com essa coisa de posse, né, de terra não bem resolvida, então ele quer pagar por isso, eu não quero favor. E muitos comentaristas entendem que o que está acontecendo aqui, e é bem provável de ser verdade, é que aquele povo gostava de uma negociação. Aliás, é até hoje assim, se você for, por exemplo, em Israel, mas for conversar com um islâmico, eles que têm loja, se você não barganhar, a negociação não foi boa. Porque eles começam assim, você quer pagar quanto? E aí começa a confusão, né? Eles gostam disso, parece que é isso que está acontecendo aqui. Mas Abraão não queria favor, Abraão não queria negociar. E ele fala, quanto é? Me fala quanto é que eu pago. E surge aqui, isso inclusive entrou para a cultura daqueles povos. Ele diz algo mais ou menos assim, Abraão, o que é isso? Você é um dos... Aí, inclusive ele fala, você é um dos nossos. O que é 400 shekels para você? 400 ciclos de prata. O que é 400? Percebe que na conversa ele pôs o preço, não é? Só que tem um detalhe, meus irmãos, esse preço foi um preço bem elevado. Provavelmente nós estamos falando de 45 quilos de prata, que para a época era muito. Para a gente ter uma noção, um trabalhador comum ganhava 10 ciclos de prata num ano. Ele está vendendo um pedaço de terra por 400. Não é? Davi pagou 50 ciclos pelo terreno onde ia ser o templo. Ele está cobrando 400 por um pedaço. Claro que não é uma igual a nossa, mas era um pedaço talvez desse salão, não sabemos, não é? Mas Abraão pagou. Abraão pagou o preço injusto, porque pelo menos assim ele não ia ficar devedor dos ímpios. Abraão agora está buscando ter a posse para sepultar a sua esposa. E veja, o que isso tudo está dizendo? Que em meio a esse luto, em meio a essa dor, ele teve que lidar com a indisposição dos heteus, com alguma exploração, talvez uma bajulação, mas como Abraão age? Com sabedoria, humildade e firmeza de propósito. Abraão é sábio nas suas palavras, é humilde, ele era um líder poderoso, mas ele se dobra diante daquele povo, e ele tem uma firmeza de propósito, porque, meus irmãos, ele foi oferecido várias vezes, pega de graça, escolhe o melhor lugar, vê onde você quer, imagina, não vou aceitar de jeito nenhum, toma, é teu, e ele insistindo, não, eu vou pagar. Por que eu estou insistindo nisso, meus irmãos? Porque é muito difícil tomar decisão ou decisões em meio à dor do luto. Quando você, especialmente nesse momento, eu fiquei tentando imaginar isso, porque, veja, nós não estamos falando de um ano depois. Sara acabou de morrer. Ele está tendo que negociar onde enterra a sua esposa. E quem já passou por isso sabe como isso é difícil. Você tem que ir no hospital reconhecer, você tem que assinar documentos, você tem que negociar com a funerária, você tem que negociar com o cemitério. Nessa hora há um jogo que é difícil, porque as pessoas falam assim, era o seu amado, esse caixão aqui custa 6 mil reais, era o que ele mereceria. Aliás, fica a dica, é uma dica mesmo, não é brincadeira. Caixões é melhor que venham com barra e não com argola, e eles gostam de vender caixão com argola, porque eles são mais decorados, mas na hora de carregar, é difícil. Então eles vão fazendo de tudo para você, e você está naquele meio da dor e tendo que tomar decisão.
Um amigo, ele costuma dizer que a questão nossa como crente não é como nós agimos, mas quando nós reagimos. Porque é na surpresa, no inesperado que a gente mostra quem a gente é mesmo, que tipo de crente que nós somos. Porque é difícil viver num contexto contrário, meus irmãos, especialmente diante de situações inesperadas. Você quer viver segundo a vontade de Deus, mas o mundo oferece coisas para você, pega, é seu, eu estou te dando, fica à vontade. É difícil de viver num lugar onde o Evangelho não está, ou onde o Evangelho não existe mais, como a Europa. É difícil viver num contexto de violência moral, de violência física. É difícil. É difícil viver num lugar onde impera bajulação, corrupção. Você vai para o seu trabalho e está todas essas coisas acontecendo. E como ser crente em meio a essa contrariedade? Meus irmãos, nós somos os crentes, eles são peregrinos que vivem de maneira honrosa, mesmo em meio às dificuldades, e não isolados do mundo. Os mosteiros foram um equívoco do passado, porque querendo viver da maneira mais santa, se isolou do mundo. Não! O Senhor falou que mandou a gente para o mundo. Cuida de nós, mas mandou a gente para o mundo. Só que nós temos que ser o exemplo da moralidade no mundo. Porque os crentes, eles são bons cidadãos desta terra, enquanto eles esperam pela Nova Jerusalém. Não dá para falar assim, no futuro eu vou ser um bom crente. Não, é hoje. Hoje nós temos que viver o padrão deixado por Cristo. E foi qual o padrão de Cristo? O padrão de Cristo é alto mesmo. A quem honra, honra. A César o que é de César. Nós temos que ser bons cidadãos desse mundo difícil, que tem dor, que tem dificuldade, que tem luto, que tem lágrima, que tem doença, que tem peste, que tem violência. E nesse meio, que tem bajulação, que tem corrupção, nesse meio nós temos que ser bons crentes. Meus irmãos, não se esqueçam que bem-aventurados são os mansos, porque darão a terra. Disse quem? Jesus. O apóstolo Pedro, já mais experiente, ele disse que nós somos aqui, os que passam por perseguição esperam os novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça, 2 Pedro 3,13. Veja, essa é a perspectiva. Enquanto estamos aqui, vivemos para a glória de Deus aqui. Nós não somos um povo alienado, nós somos um povo consciente, que vive para a glória de Deus. Nós fazemos então o que fez Abraão. Nós vivemos com sabedoria, humildade e firmeza de propósito, para a glória de Deus, enquanto esperamos pela nova terra. Veja, é nele, é em Cristo, é na ação de Cristo que está a nossa segurança. Como é que a gente vai tomar decisões, viver neste mundo? Em Cristo. A gente aguenta, você aguenta, eu quero te dizer isso, você aguenta. Não por você, você aguenta porque você está sustentado por Cristo. Você segue confiante, você segue consciente, porque você tem a promessa de Cristo que Ele vai voltar para buscar os seus. É isso que sustentava Abraão. Percebe? Abraão tinha santa expectativa e certeza de que a terra prometida ia ser dada, que o filho da promessa ia gerar muitos filhos. Ele estava nessa expectativa, ele estava seguro nisso. E é isso que devemos estar também, meus irmãos. Nós precisamos trazer à memória o que pode dar esperança. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu sei que tem momentos difíceis. Eu sei que tem assuntos por aí que estão tumultuando a cabeça de muita gente, até de crentes. Eu sei de notícias que aparecem. Eu sei que estão falando de novo da pandemia. Eu não estou discutindo se é verdade ou não, nem quero entrar nisso, quem sou eu. Mas sim, essas coisas estão aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o justo vive pela fé em Cristo. No mundo tereis tribulação, disse o Senhor, mas eu venci, disse Jesus, eu venci. Meus irmãos, já parou para pensar que você entra num jogo vencido, que não foi comprado? É diferente de uma luta comprada, você entra
num MMA, numa dessas coisas, aí numa luta pesada, e a luta já está ganha, mas não foi porque foi vencida, foi porque o vencedor já lutou. Cristo lutou por mim e por você. Mas nós temos essas necessidades de agirmos segundo a vontade do Senhor. Então siga firme, meu irmão, siga firme, porque aqui é pancadaria mesmo, não é? Mas a gente tem Cristo. A gente tem Cristo. Mas em último lugar, finalmente tem o fechamento da compra. Abraão fechou a compra, acertou isso aí. Abraão comprou o campo com a caverna e com o arvoredo. Abraão comprou uma terra maior, um pedaço maior. O arvoredo significa que ele tinha direito dos minerais, de tudo que está sobre aquela terra. Veja, Abraão compra um terreno. Olha que cena engraçada. Abraão compra por um preço injusto um pedaço de terra numa terra que seria dele. Não é curioso isso? Ele tem que pôr a mão no bolso, comprar uma terra numa terra que o Senhor já prometeu. Essa é a situação. Essa terra estava prometida por herança, só que Abraão não vai ver essa promessa concretizada, a não ser nesse pedaço de terra. Olha que fantástico, meus irmãos. Ele comprou então ali aquela terra com a caverna, o arvoredo e tudo mais. Essa terra vai ficar, esse pedaço de terra, meus irmãos, vai ser tão importante que ela vai se tornar o cemitério dos patriarcas. Nesse lugar vai ser enterrado Abraão, Isaque, Jacó e suas esposas. Sempre vai ser enterrado aqui. Leva lá, se eu morrer longe, leva para lá, porque eu quero ser enterrado ali. Esse é o cemitério dos patriarcas. De tão importante que foi isso para a história do povo de Deus. E é uma curiosidade para nós. Há uma ideia do lugar onde isso aconteceu. A gente não tem precisão alguma nesses assuntos geográficos, mas hoje existe uma mesquita muçulmana nesse lugar que teoricamente é essa região, e fica na Cisjordânia, e os muçulmanos tomaram conta disso. Então, esse lugar até hoje é importante. Para pensar que esse pedaço de terra, por quê, meus irmãos? É isso que a gente tem que ir atrás. Veja, no versículo 19 diz que houve o sepultamento de Sara. Essa é a última aparição de Sara e essa ainda foi passiva. Sara agora está morta. Ela não aparecia mais e agora apareceu para ser sepultada, mas o versículo 19 insiste em dizer que ela foi sepultada em Canaã, a terra prometida. Veja, por que tanta preocupação em ter a posse da terra? A palavra posse que Abraão está usando é a mesma palavra que Deus falou para ele: você vai ter a possessão eterna dessa terra. Abraão está com a mesmíssima ideia. Se Deus vai me dar, eu quero essa terra por possessão eterna. Eu quero ter os documentos que comprovam. Tanto é que isso foi fechado na frente das pessoas. Tinham várias testemunhas. Mas o que importa aqui é que, pela fé, Abraão buscou a garantia de que ele seria o dono da terra, e assim ele poderia sepultar Sara na terra prometida. Não é fantástico isso? Sara foi sepultada na terra natal espiritual. Sara, a terra natal dela era Padã Aram, mas agora ela não é mais de Padã Aram, agora ela é do Senhor e ela tem que ser sepultada na terra prometida. E ela foi. E aqui, meus irmãos, é o início da concretização da promessa de Deus de que o povo habitaria na terra dada por Ele mesmo. Olha, assim como de um filho da velhice vai surgir uma descendência incontável como as estrelas do céu, como a areia das praias, dos oceanos, Deus, a partir desse pequeno pedaço de terra, está apontando para uma habitação eterna que é a terra prometida. É fantástico isso, meus irmãos. O cemitério aqui de Brasília chama Campo da Esperança, não é? Nós tivemos um sepultamento lá recente, e eu e algumas manias minhas conversando com o coveiro, cheguei um pouco antes,
e o governo me deu a ficha toda dizendo que o dono do Campo de Esperança daqui é dono de vários campos de esperança espalhados por esse país, ou seja, deve ter um pouco de grana. Mas você compra ali um terreno bem menor do que Abraão comprou, mas eu acho que é talvez ou igual ou mais caro do que Abraão pagou, não é? Principalmente se você não comprar com antecedência. Acredita nisso, meus irmãos? O brasileiro precisa aprender a se planejar para o dia da morte. É mais barato se planejar, por incrível que pareça. Até isso a gente tem que fazer. Mas Abraão comprou, né? Então a gente compra também. Porque quando você compra ali, você tem direito a gavetas, e essa palavra é engraçada, porque você não empilha ninguém, mas você pode pôr várias pessoas ali. Mas que sermão sinistros, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é para o nome do cemitério, que chama Campo da Esperança. Porque sabe, meus irmãos, de fato, é o campo da esperança para os crentes. Que os crentes têm a esperança de ser sepultado e que aquela terra é a terra prometida. Não, meus irmãos, nós não vamos para outro lugar do universo quando o Senhor Jesus voltar. É aqui. Essa terra caída vai ser refeita. Aqui é a terra prometida. E enquanto Jesus não voltar, nós vamos morrer igual a Abraão, sem ver a posse da terra prometida. A gente anda aqui, a gente compra casa, a gente constrói, trabalha, faz um monte de coisa, mas não é nossa essa terra ainda. Mas vai ser. Essa é a ideia aqui por trás, meus irmãos. Todo crente tem uma dupla cidadania. Ele tem a terrena e ele tem a espiritual. Mas num dia, quando Jesus voltar, essas duas cidadanias vão virar uma coisa só. Não vai ter mais uma terra caída, uma terra sofrida, dificuldade, dor, luto, choro. Não. Vai ser na presença de Cristo. Mas, enquanto Cristo não volta, todos vão morrer. Todos vão voltar ao pó. Porém, preste atenção, o povo de Deus, para o povo de Deus, a cova é um prenúncio da nova terra que habitaremos. Nós temos que olhar para esse assunto igual Abraão olhava. Provavelmente, meus irmãos, talvez Cristo volte enquanto eu estou falando, e seria maravilhoso, louvado seja o nosso Senhor. É o que eu sempre tenho expectativa. Mas, talvez a gente morre antes de Jesus voltar. Mas se isso acontecer, aquele pedaço de terra que nós seremos sepultados, meus irmãos, a nossa cova, ela vai apontar para uma verdade maior de que num dia nós estaremos na grande terra prometida. Eu fiquei pensando, eu não deu tempo de conversar com a minha esposa, mas eu quero na minha lápide, à luz desse sermão, eu quero que esteja escrito assim: voltarei quando acabarem as obras. Porque a gente vai voltar para cá. Aquele lugar não vai ficar para sempre daquele jeito. Aquilo ali vai ser só uma transiçãozinha. Na nova terra, meus irmãos, não existirá. Quando nós estivermos na nova terra, não vai haver mais sepultamento. Ao contrário, nós vamos viver para sempre com Cristo. Você para pensar nisso? Me diz. Você para pensar nisso? Eu penso direto nisso, porque eu tenho uma santa expectativa disso, da volta do Senhor e de eu estar com Ele. E sim, nós podemos ser devolvidos ao pó, sem nos preocuparmos, porque nós estamos em Cristo, com Cristo. Nós já ressuscitamos, disse o Senhor. Ainda não temos, é verdade, a posse definitiva, e por isso vamos ter que voltar ao pó. Sim, vai acontecer isso. Porém, nós não tememos o futuro. Porque os olhos dos crentes não estão tristemente voltados para essa terra caída. Eles estão alegremente voltados e com a santa expectativa pela terra renovada em Cristo, que Cristo está preparando. Ele disse: eu vou preparar morada e eu volto para pegar vocês. Você crê nisso? Jesus está trabalhando isso, meus irmãos, e por isso nós não precisamos nos preocupar.
diante de tantos assuntos terríveis que estão por aí. Essa é a nossa expectativa, ou deve ser. Eu resumo esse sermão não com as minhas palavras, mas com a palavra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, 54 e 58, eu vou ler para você. Reverendo Mateus citou esses dias no sepultamento. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. A morte perdeu. A morte perdeu, meus irmãos. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já está dada essa vitória. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês é em vão. É o resumo do sermão. Enquanto a gente está aqui, tem dificuldade, estamos num corpo corruptível, mas a nossa obra não vai ser em vão, e um dia estaremos com o Senhor. A morte não deve tirar a esperança do crente. Ao contrário, a morte deve apontar para a vida conquistada por Cristo. Vida que vai ser vivida na nova terra para todos sempre. Eu termino te dizendo o seguinte: sim, o nosso túmulo vai ficar ocupado por um tempo. Mas um dia ele vai ficar vazio, como o túmulo de Cristo está. O túmulo de Cristo está vazio, ele ressuscitou, ele vive. O nosso vai ser assim também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Maranata, volta, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa, aquilo que alimenta a nossa vida e nos dá ânimo para seguir. Enquanto isso, nos guarde, nos livre de todo mal, nos sustente, Senhor. O Senhor não escondeu mesmo as dificuldades, mas também não escondeu que já venceu a morte e que nos guarda de todo mal. Louvado seja o teu nome. Dá-nos essa convicção plena, Senhor, da certeza da salvação e da certeza da habitação contigo para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.